Muito prazer, meu nome é Thales Souza Santos, tenho 23 anos, moro na cidade de Mucuri, na Bahia, certo? E hoje eu vou falar um pouco mais sobre um dos grandes avivalistas do século XVIII, que são os moravianos, amém? De quem foram os moravianos? Os moravianos, na verdade, são descendentes, do John Rus. O John Rus, ele era um pré-reformista, antes de Lutero, na qual tinha ideias, que eram muito parecidas com a de Lutero, que questionava muito as pregações da Igreja Católica. Então, assim, a Igreja Católica, certo, muito incomodada, com esse questionamento do John Rus, ela teve grande influência na morte dele, na qual ele foi queimado em praça pública, como um aviso para aquelas pessoas que queriam segui-lo e queriam questionar a Igreja Católica na época. Então, irmãos, a história começa com a Guerra dos 30 Anos. Naquela época, a Igreja Católica ela possuía de muito dinheiro, muita prata, além dos jesuítas e soldados. Já a Igreja Protestante não tinha quase nada desses recursos. Então, de uma certa forma, a Igreja Católica ela predominava contra a Igreja Protestante, e além da perseguição que havia, contra nossos irmãos. Assim, os moravianos, de certa forma, sentindo muito essa pressão, eles resolveram fugir para alguns lugares da Europa. Então, irmãos, fugindo dessa perseguição, os irmãos moravianos eles vão procurar abrigo em alguns lugares, certo? E é aí que eles encontram o conde Zinzendorf. O conde, na verdade, ele tinha muitas terras, certo? Ele acaba dando um pedacinho daquelas terras para os moravianos ficar. E então os irmãos moravianos, certo? Eles começam a cultivar ali, começam a construir, e ali acaba virando uma vila, certo? Uma comunidade. E ficou conhecida como Comunidade Reiante, que significa o redil do Senhor. A comunidade de Reiante acaba servindo de exílio para muitos protestantes, muitas pessoas perseguidas. E aí, infelizmente, que acontece uma divisão naquele lugar. Por quê? Povos diferentes, com pensamentos diferentes, num lugar pequeno. O que poderia acontecer? E aí que entra o conde Zinzendorf. Uma das primeiras coisas que ele fez quando chegou naquela comunidade foi pregar contra o pecado da divisão, certo? Como ele era um conde, um juiz ali sobre aquelas terras, ele fez um documento na qual todos tinham que assinar, todas as pessoas que moravam ali, na qual discursava que todos deveriam, na verdade, focar em algo comum e largar, tirar as diferenças que eles tinham. Depois, que todos assinaram, eles fizeram um culto de celebração ali, em 13 de agosto de 1727. E nessa data foi marcada pelos sermões que o conde Zinzendorf dava, que falava muito sobre o amor, sobre a unidade, certo? Como muitos livros falam, ali houve o derramado do Espírito Santo, e foi a partir daquele momento que o avivamento moral ficou conhecido. Depois desse momento, depois daquele clamor, eles entenderam que eles deveriam buscar mais. Então, como se algo espontâneo, eles resolveram fazer um relógio ali de oração. Essa torre ela durou 100 anos namorável. Tudo que estamos vivenciando agora é tudo que está acontecendo na casa de oração nos Estados Unidos. Deus já começou há muitos anos atrás. Então, assim, isso nos anima muito, para continuarmos e cremos, ter a certeza de que isso sim é algo grande, algo do Senhor, que Ele quer tornar isso para nossas vidas, que é o secreto, vida de oração e intercessão. O mais legal da história dos moráveis é que assim como Deus levantou eles também, despertou eles, para a vida de intercessão, oração, Deus também o despertou para a vida de missões. Então, eles são conhecidos como precursores das missões modernas. Algo marcante para aqueles moravianos foi uma visão de Jesus como um sofredor que morreu na cruz por nós, que é digno de todo o povo, de toda tribo, de toda língua e nação. Alguns jovens até se venderam como escravo para evangelizar os escravos. Então, assim,
Tem muitos lugares, né, que os moravianos chegaram onde nunca ninguém chegou. Foi por isso também, foi um dos fatores predominantes para eles ficarem bem conhecidos como precursores das missões modernas. Os moravianos, eles também gostavam muito de música, né, assim como nós, casa de oração. E eles tinham um tipo de culto que, na verdade, quando um mencionava um sermão, né, baseado na palavra, eles adaptavam para as canções. Então, olha só como eles têm muita semelhança conosco da harpa e taça. Além das músicas, os moravianos também gostavam muito das escrituras. Então, assim, todos os dias, certo? Eles tinham o momento de reunião deles, na qual o conde de Zinzendorf fazia, falava uma palavra e todos meditavam nela somente. Ficou algo marcante, né, na vida dos moravianos, que até hoje, se você procurar na internet, você vai acabar encontrando o chamado Daily Texts, né, no caso, Daily Texts, que na verdade são os textos diários que futuramente virá um livro. Você vai encontrar até aplicativos, né, da Igreja Moraviana nos dias de hoje, né, que eles postam, né, esses textos diários aí, que são bem legais. Outra situação curiosa na vida dos moravianos foi a influência na vida de John Wesley. Tanto os moravianos, tanto John Wesley, eles estavam indo para a América evangelizar os índios, e então aconteceu que o navio estava quase naufragando e John Wesley ficou atemorizado com aquilo ali, morrendo de medo pela vida dele. E ele vendo os moravianos tranquilo, calmo, confiante no Senhor, então ele percebeu que ele não era aquele crente todo. Então, através dos moravianos, uma certa conversão genuína, né? Em 28 anos, os moravianos enviaram mais de 200 missionários para todo o mundo. Isso nos faz refletir de como uma cidade pequena enviou tantos números de missionários assim, numa época bem difícil, né? Uma época bem remota. Isso deixou evidente o ato de enviar missionários deve ser uma das grandes marcas das igrejas atuais. É necessário o envio de missionários por parte da igreja, onde as pessoas não foram alcançadas, em lugares assim, não se ouviram ainda falar sobre o amor de Jesus. Então, assim, a igreja atual, não falo a igreja atual, falo a igreja em si no mundo, ela deve sim enviar missionários